Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no canal. E nesse vídeo eu vim trazer 10 dicas práticas de materiais que você pode utilizar para suas contações de histórias. Eu tô um pouco mais aqui pro canto porque eu vou deixar as fotos aqui nesse lado conforme eu for falando no vídeo. Se você não me segue nas redes sociais, me siga. Miudezas do Cotidiano. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo do Instagram, do Facebook, do blog, meu e-mail se quiser entrar em contato. E, sem delongas, vamos para o que interessa, que são essas 10 ideias. Primeira ideia, você pode fazer bonecos com meias. Você pode usar meia da tradicional ali, a meia curtinha que a gente costuma usar, pode usar meias mais grossas, pode usar meia fina. Então, que nem essa cobra que está sendo mostrada, do Minhoco Apaixonado, é uma cobrinha de meia fina que a gente acabou fazendo. Então, a gente fez os dois personagens principais ali da história. Se você perceber, essa história ela tá dentro de uma caixa. Essa caixa, ela é uma caixa coringa, tá? Então, ela é só uma caixa encapada, que ela ficava assim no canto da leitura, onde as crianças tinham acesso. Esse livro do Minhoco Apaixonado ficava dentro e os bonecos também. Então, quando as crianças queriam, iam mexer no canto do livro, essa caixa estava lá. Por exemplo, elas cansaram nessa história, por ser uma caixa coringa, eu poderia tirar esses elementos de dentro da caixa e colocar outros elementos para a história. Ou você também pode criar uma caixa coringa. Ó, isso já são duas dicas a mais. Caixa coringa e criar a caixa fixa, que no caso seria histórias só para aquela história. Então, por exemplo, da Bela Adormecida, né? Que tem a maçã e tal. Então poderia ter um cenário ali dentro, ou poderia ter em cima, na tampa da caixa, uma maçã. Tipo, o que será que é essa história? Uma maçã? O que, que a gente pensa na maçã? Então, você pode fazer dois tipos de caixa. Ou a coringa, ou uma caixa fixa, que é só para aquela história. E daí você coloca os bonecos e a história lá dentro, para as crianças terem acesso no canto da leitura dentro da sala. Segundo, você pode fazer bonecos com feltro. Então, aqui nessa história, tem os personagens e todos eles são feitos com feltro, que são da Caixinhos Dourados. Tutorial de como fazer animais e como costurar, tem várias coisas aqui no YouTube, vocês podem procurar e daí vocês podem fazer o personagem que vocês quiserem aí. E nessa mesma foto vem a terceira dica, que é a mala. A mala, se vocês perceberem, ela é um cenário, mas apesar de ser uma floresta, ela pode ser uma história, uma mala coringa. Por exemplo, todas as histórias que têm a ver com floresta podem ser, por exemplo, a do Grúfalo, da Bela Adormecida, dos Três Porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho. Todas as histórias que estão em floresta devido a esse cenário, você pode contar. Então, essa parte da frente ela abre e tem a parte de dentro, que no caso é onde você guarda os bonecos também. Então, essa ideia de mala é muito legal também para você poder fazer além das caixas. Quarta dica, você pode utilizar brinquedos, brinquedos da sua casa, brinquedos da sua sala, da sua escola, enfim, esses brinquedos podem sim estar relacionados ao personagem, que nem aqui é do Porcolino. Então, todos os animais que tinham ali na história, que apareciam, nós reunimos dentro de uma caixa e daí nós contamos a história do Porcolino. Então, pode ser contado primeiro só com os personagens de bonecos, de brinquedos, depois pode ser contado com a história também, enfim, ou pode colocar os dois juntos ao mesmo tempo, você vai lendo e vai mostrando, vai brincando com os bonecos, enfim, você pode usar a sua criatividade e contar do jeito que você achar melhor. Quinta dica, usar acessórios. Nessa foto tá o do chapéu. Tem professores que acham que tem que se fantasiar inteiro, que precisa colocar, pintar o rosto e tudo mais. Você pode? Claro que você pode, não estou dizendo que não, mas você não precisa disso. Às vezes, um acessório, só um acessório, é o suficiente para você poder contar a história. Que nem essa história era do chapéu,
a gente tinha um chapéu, então durante a história a gente movimentava e andava, esse chapéu saía da cabeça e voltava para a cabeça, enfim, um acessório também é o suficiente para você poder contar uma história e as crianças amarem. Sexta dica: você contar histórias com elementos naturais. Quando você conta com alguma coisa diferente da penúltima imagem, que era lá do porcolino, que tinha os animais em si, exatamente o mesmo animal que tinha na história era o brinquedo, nesse a criança ela vai ter que inventar, ela vai ter que imaginar. Então, se você fala que a Pinha, ela é a história da Caixinhos Dourado, é os três ursos, é o papai, a mamãe e o filhinho, a criança ela vai entender que é, entendeu? Então você não precisa ficar mostrando o livro, você não precisa criar o personagem em si. Se você quiser, você pode, mas contando com os elementos naturais ou outros objetos que não sejam exatamente aquilo, o objeto pronto, né, daquela imagem, você vai estar estimulando a imaginação da criança e isso é ótimo e eles amam, eles entram na onda e eles entendem a história. Sétima dica: a caixa com uma surpresa, sem eles saberem. Aquelas caixas anteriores, a primeira vez que você contar, ela pode ser uma surpresa, mas depois vai estar ali à disposição. Essa caixa pode ser, por exemplo, uma caixa de EVA, conforme a foto, e cada vez você tirar um elemento diferente, um elemento surpresa. Então a criança ela nunca vai saber que história que é. Então, você pode também tirar todos os bonecos, você pode tirar os elementos da natureza, você pode tirar um acessório dali. Tanto é que nessa foto tem um colar. Então, era o único elemento da história, o colar e mais nada. Oitava dica: caixa sanfonada. Eu já mostrei em um outro vídeo essa caixa. Eu gostaria muito de trazer aqui para vocês, mas infelizmente ela foi jogada fora sem eu saber. Acabei perdendo essa caixa. Infelizmente, deu um trabalhão para fazer e ela foi jogada fora. Eu criei, veio ali da minha mente. E o que era essa caixa sanfonada, conforme está nessa foto? Era uma caixa que tinha os cenários. Então, esses cenários que tinham ali, eu pintei tudo à mão. E eu usava junto com essa caixa sanfonada os bonecos que vocês já viram ali nas fotos. Então, que nem essa história que tá ali para vocês é a do Grúfalo. O grúfalo, essa história do grúfalo que tá ali para vocês, ele tem dois tipos de materiais. O grúfalo em si, ele é feito com meia. Sabe aquelas meias bem quentinhas de inverno, peluciada? Eu comprei dessa meia e pintei, porque não tinha a cor da meia que eu queria. Então, eu comprei uma meia cinza, se eu não me engano, um cinza claro. E daí eu pintei para puxar para um marrom. E os outros animais, eles são com feltro. Também procurei tudo no YouTube e no Google e achei tudo, e daí eu criei ali a minha maneira, mas de acordo com as pesquisas que eu fiz pela internet. Nona dica: você pode também criar personagens que não têm forma. Então, lá como a criança vai ter que imaginar quando era com os elementos naturais, vai ter que imaginar aqui também. No caso, é a mesma história da anterior, é a história do Grúfalo, que tem uma caixa e tem ali os personagens. Só que os personagens, eles podem dar até algumas dicas do que são, mas eles não são propriamente dito aquele animal. Por exemplo, a raposa é um triângulo. Ela é da corzinha verde. A coruja, ela é como se fosse só os olhos, o recorte dos olhos, que é o que chama a atenção da coruja. No caso ali é o rosinha. Tem também um cone, que tem um laço, que lembra um rato. Tem a cobra, que ele realmente parece uma cobra, só que eu não fiz na cor que talvez poderia ser uma cobra. Eu fiz uma cor, ele era azulzinho, listradinho. E o Grúfalo, que é o personagem principal da história, ele não aparece. Essa história do Grúfalo é muito legal, gente, contar a história sem a criança ver o livro. Primeiro, conte, faça a criança imaginar, porque ali naquela história ele descreve todo como é o Grúfalo. Então a criança ela consegue imaginar. E se você já mostrar o livro de cara porque o Grúfalo tá na capa, você vai impedir da criança imaginar.
Então, todas as vezes que você contar essa história, a criança ela já vai saber o que é o grúfalo e ela não vai imaginar um grúfalo. Então, é muito legal você contar. A primeira vez que você for contar essa história, conte com qualquer outro elemento, mas não use o livro. Depois que as crianças conhecem o livro e tudo mais, não tem problema mostrar, né, a imagem do grúfalo que está bem na capa. E a nossa 10ª dica, que é a nossa última, é: pense o lugar que você vai contar essa história. Prepare esse ambiente. Vai ser dentro da sala? Vai ser no tatame? Vai ser online? No caso, se for pensar agora, né, nesse momento que estamos vivendo de quarentena. Vai ser no quintal lá fora? Você vai colocar um tapete? Você vai colocar banco? Você não vai colocar nada, só vão sentar no chão? Você vai colocar algumas coisas debaixo da árvore? Vai ser debaixo da árvore? Como você vai contar? Vai ser uma história andando? Por exemplo, uma dessas histórias aí da Caixinhos Dourados, que foi com elementos naturais, nós começamos ela dentro da sala e fomos passeando junto com a Caixinhos Dourados pela floresta, então nós fomos andando dentro da unidade, aí nós encontramos um tapete lá fora estendido, uma casinha, nossa, o que será que é isso? Nós sentamos nesse tapete, nós continuamos conversando e contando a história. Então tinha as folhinhas ali no tapete que eram a floresta, tinha o cenário que era a mala. Então pensa, olha que rico, a criança, ela não precisa estar sentada, parada, olhando o professor contar a história. Ela pode aprender andando com o professor, ela pode se mexer, ela pode se movimentar. Então pense sempre como você vai contar a história, em que ambiente. E se você conseguir, prepare esse ambiente antes. Mesmo que seja uma coisa simples, mesmo que seja um pano no chão, pronto, é o suficiente. A criança ela vai entender que aquele lugar foi preparado para ela. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas e teve ainda as 2 de bônus ali, que foi a caixa coringa e a caixa fixa. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com outros professores, porque é muito legal essa troca de conhecimento que nós temos. Tá bom? Um beijão e até a próxima!